Fala galera, tudo bem? Bem-vindo ao Eterno Dev Júnior. Prazer, sou o Rodrigo. Bom galera, seguinte, eu recebi um comentário num dos vídeos que eu fiz, né, do Eduardo. Obrigado pela sugestão, Eduardo. O Eduardo me perguntou referente a como anda, né, a área de TI. Né? Vale a pena eu buscar, entrar, o que eu preciso, né, para entrar, né? Ele me fez uma outra pergunta, mas talvez eu traga num outro vídeo. Eu vou ver qual vai ser o meu pensamento aqui, de que o que eu faria, né, se eu estivesse buscando lá no início, se eu estivesse hoje como uma pessoa que está buscando chegar, né, conseguir um espaço dentro da área. Né? Então, vamos lá. Primeiro, como que está a área? Né? No período de 2020, 2021, pandemia ali, estava mais que excelente. Né? Então, a gente passou por um período ali de muitas contratações. Tanto para todos os níveis de senioridade, então tanto júnior, quanto pleno, quanto sênior, chovia de propostas. Eu lembro que no meu LinkedIn, eu sempre costumava responder os recrutadores, né, porque não gostava de deixar eles com aquele ar de tá bom, não vou te responder, sabe, tipo, ignorava. Então eu sempre respondia, mas nesse período ficou quase impossível responder todos os recrutadores. Por quê? Porque era muita vaga. Tipo, todo dia eu recebia em torno de 8, 10 mensagens de recrutadores no meu LinkedIn. Inúmeras solicitações de amizade lá no LinkedIn, de conexões, né? Então, nesse período, estava muito bom. 2020, 2021... foi para 2022 e 2023, foi decaindo. Né? O porquê que foi decaindo? Foi bem o período do layoff. Né? Muitas empresas fizeram layoff nesse período, 2022, 2023. Né? Eu passei por uma empresa, eu estava antes no PagSeguro, que é o PagBank, e nesse período tivemos layoff, tanto em 2025, tanto em 2022, tanto em 2023, tanto em 2024 e também, recentemente, em 2025. Eu não estou mais lá, desde o ano passado eu não estou mais lá, mas em 2025, com os meus amigos que trabalham lá, eu fiquei sabendo que teve também, novamente, layoff. Né? Então, qual foi o problema? Né? Teve muitas contratações e depois a empresa falou, vamos enxugar. Né? E hoje eu vejo que enxugou muito. Né? Não tenho mais a quantidade de mensagens que eu tinha e nem de conexões me procurando. Porém, eu percebo que ainda existe vagas dentro do mercado. Né? Tanto é que eu consegui uma recolocação recentemente, mais ou menos julho ali do ano passado. Eu participei de alguns processos seletivos durante o processo. Então eu participei do processo seletivo no Mercado Livre, participei do processo seletivo de uma consultoria chamada ZUP, que é do Itaú, participei de processos seletivos do Itaú, alguns processos seletivos do Itaú, participei de processos seletivos do Bradesco, participei de processos seletivos do Will Bank, participei de processos seletivos da Boticário, tudo nesse período. Então eu participei de muitos processos seletivos ali, né, no início de 2024 ali, finalzinho de 2023. Eu consegui fazer alguns processos seletivos ali. Porém, o que eu percebo o que o mercado está buscando hoje? O mercado está buscando hoje um desenvolvedor sênior. É muito difícil você encontrar vaga, por exemplo, de júnior. Muito difícil. Tanto é que quando eu vejo vaga de júnior no meu LinkedIn, eu sempre compartilho que é para atingir a maior quantidade de pessoas possíveis. Né? Então, eu vejo que hoje o mercado para júnior está muito difícil, tanto júnior quanto estagiário. Tá? Para você entrar no mercado está bem difícil. Vagas de pleno, eu vejo
é possível entrar. Tem alguns requisitos ali que vai te demandar experiência, então é difícil você conseguir uma vaga direto de pleno sem ter sido desenvolvedor, né? E o que eu sinto é que eles, para uma vaga de pleno, eles buscam outro pleno, né? E para uma vaga de sênior, eles buscam outro sênior. Tá difícil você encontrar upgrade ali da carreira. Então, putz, eu sou pleno, quero migrar para sênior. Você consegue? Obviamente você consegue, mas eu vejo que o degrau, que eles não estão mais utilizando o método de degrau. Então, eu sou pleno hoje, vou fazer um processo seletivo para sênior. É possível, mas eu sinto, né, todas essas entrevistas que eu fiz, era muito isso. Eu no PagSeguro, no PagBank, eu estava como pleno, e eu passei em alguns processos seletivos como sênior, eu não aceitei as propostas que eu tinha passado, que era na Boticário e na ZUP, por conta salarial, né? Ambas eram para desenvolvedor sênior, e a diferença salarial do quanto eu ganhava, que na época era R$8.000 mais ou menos, elevava o meu salário ali em mais ou menos uns R$800, então era 9 e pouquinho, né? R$9.000 basicamente, né? E aí você punha isso no bruto, né? Dava R$1.000 e poucos, mas no líquido dava uns R$800 a mais, né? Então eu falei, será que vale essa mudança? Eu acho que eu vou segurar mais um pouco, e foi o que acabou acontecendo. Eu ainda sou desenvolvedor pleno, né? Onde eu estou hoje. Eu não queria trazer onde eu estou hoje, mas uma hora vai ser... Eu não vou ter como acabar escondendo, mas atualmente eu estou no Itaú, né? Sou desenvolvedor pleno no Itaú, mas já vim para o Itaú com a intenção de, vamos trabalhar alguns pequenos pontos para você virar sênior, né? Então, como eu falei para vocês, eu senti muito isso, de, vamos contratar um pleno para pleno e um sênior para sênior, né? Participei de algumas entrevistas que a galera, você é sênior aí? Eu falava, não, eu sou pleno. Entendi. E aí, às vezes, eles tentavam me trazer com um salário de pleno, né? Que era o que eu senti que aconteceu na ZUP e na Boticário, né? Então, eu vejo que para quem está entrando e começando na carreira, é muito difícil hoje. Tá muito difícil. Não é impossível. Aí você vai precisar se destacar. Como você pode se destacar, né? Minha opinião, minha visão. Eu vou trazer o vídeo de o que eu faria, mas já vou dar algumas dicas do que você pode já ir adiantando, né? Para saber se você está no caminho certo, se você está no caminho errado, né? Na verdade, perdão, não existe caminho errado, né? Cada pessoa tem um caminho, né? Então, para saber se o que vocês estão fazendo bate com o meu pensamento e a minha vivência, tá? Bom, minha primeira visão é um júnior. Ali ele precisa ter muito código no GitHub. Muito código no GitHub. Por que muito código no GitHub? Porque você consegue barganhar isso, né? Então, vamos supor que você está numa entrevista ali como Dev Júnior, e aí eles começam a te perguntar algumas coisas. Você pode trazer para eles, falar, galera, então, eu tenho alguns projetos no GitHub, né? Vocês querem dar uma olhada? Posso enviar meu GitHub para vocês depois darem uma avaliada nos meus projetos? E aí, né, o que é a segunda opinião e sugestão que eu dou? Foque numa única linguagem de programação. Atualmente eu sou desenvolvedor Kotlin /Java, né? Sempre trabalhei com essa linguagem. Já durante as minhas estadias em algumas empresas, eu atuei com outras tecnologias, como Ruby, Node, parte de front-end ali, HTML, CSS. Tive a migração quando eu só mexia com Java e depois fui mexer com Kotlin, tive essa migração ali também. Então, eu mexi com Python também, algumas coisas eu já peguei em Python, fazer um script. Então, eu sabia outras linguagens, não era o meu forte, mas eu sempre foquei no Java. Então, tudo que era projeto que eu fazia em Java. Hoje,
o meu GitHub, ele é bem fraco de projeto, mas na faculdade eu usava os projetos da faculdade e introduzia esses projetos lá no GitHub e sempre trazia eles como case nas minhas entrevistas. Então a pessoa falava, Rodrigo, e aí, qual foi o projeto desafiador que você já teve? Eu falava, putz, projeto desafiador? Aí eu falava, nas empresas que eu passei, eu fiquei muito tempo com sustentação, então tinham alguns desafios de sustentação? Tinham, né? Para quem não sabe, sustentação basicamente é manter uma aplicação ou um site em funcionamento. Então, quando dá algum erro, algum problema, você tá na sustentação, você corrige aquele problema ali, né? Você não desenvolve coisas novas, você não cria produtos novos, né? Então, eu pensei, vou me dedicar o tempo com a tecnologia Java, vou focar em produzir muitos projetos. Então eu chegava numa entrevista e falava, eu fiz um projeto na faculdade onde eu comecei ele do zero, era um projeto onde, que era o meu tema de TCC, era um projeto para ajudar pessoas a encontrar animais perdidos, era um projeto que eu fiz o front-end com React Native, o back-end com Java, ele tinha integração com a ferramenta do Google Maps, onde a pessoa podia, ele buscava a geolocalização da pessoa, a pessoa cadastrava onde ela tinha perdido o animal. Eu tinha outras integrações no meu aplicativo, eu hospedei ele na AWS, né? Então eu trazia esses cases ali do meu TCC, por exemplo, né? E outros projetos que eu já fiz no período da faculdade. Mas se você não está fazendo faculdade, faça projetos, né? Então faça calculadora, faça calculadora de IMC, faça calculadora de investimentos, faça projetos, né? Por mais simples que seja, e sempre tente ir aumentando um pouco o nível de complexidade. Então faz um projetinho que roda ali só no navegador, beleza. Então dá o play, roda no navegador, faz alguma coisa. Próximo passo, vou hospedar ele em alguma nuvem. Então, pego meu microserviço, hospedo numa nuvem, faço ali uma integração com essa minha API, né? E aí você vai ter a experiência com alguma nuvem, seja Heroku, seja Azure, seja AWS, seja Google Cloud. Então você vai ter essa experiência, né? E sempre vai agregando. Não, agora eu vou usar um MySQL, vou usar um banco em memória, vou usar um MongoDB. O MongoDB tem o Atlas, né? Que o Atlas é como se você ganhasse um banco de dados ali do MongoDB, que você tem lá uma URL, então você pode consumir, bater num banco como se ele fosse um banco de produção, né? Então eu faria isso, na verdade eu aconselho iniciar assim, então fazer muitos projetos, falar dos seus projetos, já que você não teve, se você é uma pessoa que não teve muitas experiências como desenvolvedor, fale dos seus projetos, mas fale com uma vontade de explicar e falar, não, eu tive esses desafios, foi difícil, foi fácil, o que você achou mais interessante? Por exemplo, cobertura de testes, não, eu estou estudando testes unitários. Então, você trazer todas essas informações ajuda muito você, ali que não tem experiência na área, a mostrar que você tem conhecimento, né? Você pode acabar não sendo selecionado, porque provavelmente você pode estar brigando com alguém que já tem experiência, né? E o mercado preza isso. Então, ao invés de você ter projetos no GitHub, se você tem um case da vida real, se você trabalha numa empresa com projetos reais, ele vai dar sempre preferência para essa pessoa. Mas se você tiver numa concorrência de uma pessoa que tem um projetinho simples no GitHub e outra que demonstra que tem projetos e está implementando cada vez mais features dentro do seu próprio projeto e aumentando ali a quantidade de projetos, então, se você tiver 15 projetos no seu GitHub, 20 projetos, e desde que o 1 seja uma coisa simples e o 20 seja uma coisa mais complexa, bem maior, eu tenho certeza que você vai ser bem visto, porque os recrutadores, né, até os desenvolvedores, vão te questionar e te perguntar, por que você escolheu a AWS? Né? Por que você escolheu o MongoDB? E é muito importante você também saber essas perguntas. Eu estou usando essa tecnologia? Por que eu estou usando essa tecnologia? Por quê? Porque eu ouvi muito. Então,
Ah, porque eu vejo que tem muita demanda no mercado sobre essa tecnologia. Em algumas vagas que eu acabei olhando, eu vi que o MongoDB é utilizado por muitas empresas, então eu acabei escolhendo o MongoDB porque a maioria das empresas que eu estava ali buscando utilizam, né? Ou até mesmo a empresa que você estiver fazendo a entrevista, olhe as tecnologias que ela utiliza e tente expor isso. Fala, então essas tecnologias que vocês têm, eu já dei uma olhada, já vi como funciona, não sou expert, mas eu garanto ali algum nível de conhecimento, mesmo que seja básico. Então eu acho que é essa dica que eu trouxe aí para vocês. Eu acho que vocês começando por esse caminho, vocês vão estar bem na frente de bastante gente. Tá? E no próximo vídeo eu trago para vocês o que eu faria, né? Obviamente que vai entrar esses conceitos que eu acabei de citar, mas o que eu faria bem na prática se eu estivesse começando hoje com zero conhecimento e até mesmo talvez sem uma faculdade, sem estar cursando uma faculdade, tá? Então é isso, galera. Obrigado.